Olá! Então, para a gente terminar essa semana, vamos falar rapidamente sobre o porquê que o Python e o código em Python que a gente escreveu e o código do NumPy são tão diferentes em termos de velocidade, né? E para falar disso, a gente vai ter que encarar a diferença, né, de frente, e é essencialmente uma diferença de linguagens, certo? É o fato que, na verdade, quando a gente usa, né, o NumPy, ele simplesmente pega, né, as nossas matrizes em vetores e tal, faz um pequeno tratamento com elas, que não vem muito ao caso aqui, e envia para uma biblioteca em Fortran, né, que é, nesse caso, né, a sua biblioteca de álgebra linear. Pode ser o LAPACK, pode ser o BLAS e outras versões, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe de qual é a biblioteca exata que o NumPy vai chamar, mesmo porque isso depende, né, de como você instalou o NumPy do seu computador. Okay. E enquanto que o nosso código, né, que faz o nosso solve por eliminação, né, que a gente faz, elimina, etc., ele é um código puramente em Python. E tem duas diferenças básicas quando você escreve um código no NumPy e um código em Python, um código em Fortran e um código em Python. É a diferença básica entre o que quer dizer a igualdade, por exemplo, né, U e J menos igual, né, o fator vezes o J, certo? Ou qualquer coisa desse gênero, certo? Então, essa linha que a gente escreveu, ela pode ser válida tanto em Fortran quanto em Python. A gente não está aqui muito preocupado com a sintaxe exata do Fortran, né? Se a gente vai fazer, de fato, a gente pode escrever menos igual ou não, se de fato a gente indexa vetores em colchetes ou não, isso não vem muito ao caso, tem pequenas diferenças que eu chamaria de cosméticas, mas a diferença fundamental do Python para o Fortran é que quando você escreve o código em Fortran, você sabe qual o tipo de U. Ou seja, você sabe se o U é uma matriz de float, uma matriz de inteiros, é uma matriz com alguma coisa, com números complexos, e por aí vai. Em Python, né, e quando você diz sabe qual é o tipo de U, isso também quer dizer que ele está fixo, ou dado, né, uma vez por todas. Ou seja, está fixo para essa função. Enquanto que em Python, o tipo de U pode ser descoberto durante a execução. Então, o tipo de U depende da execução. Então, se o U era uma matriz com inteiros, ou se é uma matriz com floats, ou se é uma matriz complexos, essa mesma linha de código serve para escrever o mesmo algoritmo. Enquanto que em Fortran, se você quiser fazer essa linha para uma matriz com floats, uma com outra com complexos e outra com inteiros, você tem que escrever 3 linhas diferentes em 3 funções diferentes, cada uma delas dizendo que o tipo desse U é diferente. Então, quando você está escrevendo o código em Python, o seu compilador, né, o compilador do Python, ele não sabe o que vai acontecer aqui. Então, toda vez que ele for executar essa linha, ele tem que se perguntar qual é o tipo do U, qual é o tipo do F, qual é o tipo do resultado do produto, fazer a subtração e substituir aqui. Então, tudo isso são coisas que, quando você está escrevendo o código em Fortran, você não tem que se preocupar. E aí, todas as vezes que você tem que, né, descobrir qual é o tipo, descobrir qual é o resultado, etc., isso aumenta a complexidade do código, porque você toda hora, todas as operações, vão ter essa carga, né, essa sobrecarga de tipagem.
né? Então, a gente tem uma sobrecarga. E isso é uma coisa bastante curiosa, né? Porque a gente fala com Python, a gente nunca diz qual é o tipo das variáveis em Python. Você, né, em Fortran, você diria, né, uma coisa assim, real vezes 8 u 1000 por 1000, para declarar uma matriz, né, 1000 por 1000 com entradas que usam 8 bytes, né, que é o float do Python. Então, quando você declara as coisas em Fortran, você declara o tipo, você declara o tamanho, tudo isso está fixo e dado a priori. E como isso é fixo e dado a priori, você não precisa se preocupar qual é o tamanho do seu array, qual é o tipo de elemento do seu array. E, portanto, o código que vai estar lá dentro, né, que você vai fazer um for i, depois um for j, e vai ter um outro for lá dentro, nenhum momento que você está fazendo esses for, você precisa se preocupar com o tamanho do seu array, onde que você acha as coisas. Tá tudo dado a priori. Em Python, você escreve basicamente o mesmo loop, mas você diz só, né? Você diz, eu tenho uma variável que se chama u. E é isso aí. Então, quando você escreve essa variável que se chama u, você está se simplificando a vida, porque você não tem que dizer qual é o tipo, você não tem que dizer qual é o tamanho, você nem está dizendo se isso é um array. Isso podia ser uma string. Né? O que isso vai ser depende de você dizer quando você vai inicializar o U e quando você vai botar os valores aí. Então, né, como você está simplificando a sua vida de programador ao não dizer muita coisa e dizendo para o compilador ele se virar e descobrir qual é o tipo para fazer as operações corretas com aquele tipo, o compilador vai trabalhar mais. E, nesse caso, não é só o compilador que vai trabalhar mais. É uma parte da execução do seu programa que vai ter que, de certa forma, descobrir o tipo. Então, não é só uma coisa que você vai gastar um tempo durante a compilação, né, que é quando você está transformando o seu código, né, humanamente legível em código de máquina, mas o próprio código de máquina tem que ter mecanismos para descobrir o tipo e decidir qual é a operação certa a ser feita. E aí, nesse caso, né, o que acaba acontecendo é que toda essa sobrecarga de tipagem que você não fez, o compilador e o interpretador do Python vão ter que fazer para você, e isso acaba tornando o seu código um pouco mais lento. Né? Quão mais lento a gente viu, né, algumas vezes mais lento, para fazer as operações. Mas, no fundo, isso não muda a ordem de complexidade. A ordem da complexidade é a mesma, porque o número de operações que você está fazendo, né, o número de multiplicações e subtrações é o mesmo. O que acontece é que em Python, fazer essa multiplicação e essa subtração demora muito mais tempo do que elas demorariam em Fortran. Certo? Então, com esse fechamento de parênteses, né, e isso a gente dá uma olhada, né, na importância de talvez ter alguma parte do código que, em vez de ter essa flexibilidade toda, seja bem estrita, né? A gente viu a diferença, né? O código do NumPy consegue inverter matrizes 2000 por 2000, 3000 por 3000, sem demorar muito tempo, enquanto que o código que a gente escreveu em Python levava 6 minutos para inverter uma matriz 1000 por 1000. Então, isso já mostra, né, uma diferença de performance, porque a gente está delegando um monte de coisas para o interpretador e compilador do Python. E aí, né, não posso falar só mal do Python. Tem uma vantagem de você escrever essa linha de código e ela servir para qualquer coisa, é justamente você ter escrito uma linha de código que serve para qualquer coisa. Aquele exemplo que a gente deu, né, com matrizes com frações, você não pode fazer em Fortran com o mesmo código. Você tem que fazer um código completamente diferente para fazer as operações, né, com frações, mesmo porque
O significado de você multiplicar e fazer uma subtração entre frações tem que simplificar denominador, tem que calcular MDC, MMC e tal. Então, é bem mais pesado de fazer as operações. Mas no Python, quando você pega uma fração e subtrai outra fração, o Python sabe qual é o método que ele tem que chamar para fazer isso. Enquanto que, se você quisesse fazer uma operação com frações em Fortran, você teria que primeiro declarar que isso daqui, em vez de ser um real vezes 8, ia ser uma fração. E você ia ter que reprogramar todas as vezes que você escreveu menos e vezes para substituir pelas operações, né, adaptadas desses casos. Então sempre tem uma certa, né, um certo compromisso que a gente faz escolhendo, né, uma linguagem que a gente diria, né, de baixo nível, uma linguagem de alto nível, e existe um compromisso a ser encontrado muitas vezes que envolve você usar uma linguagem de baixo nível, né, para escrever uma parte do código que vai ser usada muitas vezes e para a qual faz muita diferença você ter escrito um código, né, que não vai sobrecarregar o seu interpretador e compilador. Então, isso fica, né, com um pensamento de, né, como que a gente escreve código, né? Você começa num lugar, né, talvez de mais alto nível, para ver que está tudo funcionando, e depois, quando está tudo funcionando direitinho, você pode se perguntar se vale a pena, né, traduzir esse código dessa linguagem de alto nível para uma linguagem de mais baixo nível, que seja, né, bem mais eficiente, porque ela não vai estar fazendo toda essa gestão, né, do programa para você. Então, com isso a gente fecha essa parte de álgebra linear, de eliminação. A gente vai continuar falando de álgebra linear na próxima aula, na próxima semana, quando a gente for falar dos autovalores e autovetores de uma matriz. Então, até lá!